Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando uma nova live aqui pela Liu Company. Hoje o nosso convidado é o Argentino Oliveira, que já está chegando aqui, já vou colocá-lo aqui. Muito bom, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O Argentino já está se conectando aqui com a gente. Olá, Argentino, tudo bom? Olá, Adriana e pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Tudo bom, seja muito bem-vindo. A gente já tem aí alguns seguidores da Liu e Boa, seus aqui também com a gente, então sejam muito bem-vindos para esse nosso bate-papo de hoje, que vai ser muito bom. boa, vai ser. Então, Legal, então apresentando um pouquinho, falando sobre a Liu, né? A Liu Company, ela é uma consultoria especializada em diversidade e inclusão, nos recortes gênero, raça e etnia e pessoas com deficiência, e a gente espera que em breve nós sejamos também, possamos falar sobre LGBTQ, porque a gente sempre traz consultores, parceiros, né, em cada uma dessas causas para falar com propriedade, né? Então, eu sou a Adriana Camargo, eu sou a especialista em gênero, a gente tem a Nilza Montanari, que é especialista em inclusão de pessoas com deficiência, a doutora Alessandra, que é especialista em inclusão racial, e a gente espera em breve, e também temos a Luceli Mota, que é especialista comportamental, porque a gente sabe que para incluir diversidade e falar de respeito, a gente precisa de uma mudança de comportamento, né? Então, brevemente explicando um pouquinho a Liu, e hoje o nosso convidado é o Argentino Oliveira, que ele é executivo de gente e de gestão da Suzano, Papel e Celulose, que é a maior produtora de celulose a partir de eucalipto, né, Argentino? É isso mesmo? exatamente isso. É a partir de fibra curta que a gente fala, basicamente pós-fusão entre fibra ou de fibra e Suzano, como a maior produtora global de fibra curta de eucalipto de celulose do mundo. Perfeito. Então, para falar um pouquinho do argentino, o argentino tem 15 anos de experiência em várias áreas, passou pela área comercial, marketing, supply chain e agora está em recursos humanos, né? E já trabalhou em várias partes do mundo. Trabalhou na Europa, no Sudeste Asiático, na África, Estados Unidos e por diversas empresas também, a Rodia, a Bayer, Lanxess e o grupo Ultra Oxiteno, e atualmente está, então, na Suzano, né? O argentino, ele é formado em marketing pela Universidade Mackenzie, com MBA e extensão na Universidade de Cambridge, FIA e Shanghai University, e formação executiva pela Harvard Business School. Então, super aí, bem formado e com muita experiência para compartilhar com a gente o tema de hoje, que a gente convidou a Suzano, convidou o argentino para vir falar um pouquinho sobre como ficam os projetos de diversidade num futuro, né, nesse futuro agora pós-pandemia. Então, você queria falar um pouquinho mais sobre você, sobre a sua experiência, sobre a empresa nesse nosso comecinho de bate-papo? Vamos sim. Passar um geral e todo mundo sempre pergunta em algum momento. Meu nome é argentino, mas sou de Goiás, gente. Apesar de todo o currículo internacional, essas experiências que eu tive fora, nasci aí no interior de Goiás, vim para cá, para São Paulo, para poder estudar. E desde então acabei passando efetivamente para algumas áreas, além da área de gestão aí, que eu estou há um ano e pouco, pós-fusão entre a Suzano e Fibria, também, como a Adriana falou, também supply chain, comercial e outras áreas. Mas eu acho que basicamente aqui é um bate-papo bem informal. A gente tem recebido bastante a informação em relação à reação, não só do lado quanto as empresas privadas na crise, como é que estão tendo, não especificamente falando só de diversidade, mas as ações que a gente vai ter, esse novo normal que a gente vai viver. E a ideia é esse bate-papo aqui conduzindo pelo time da Liu Company, pela Adriana, para a gente conseguir trazer um pouco até dificuldades e soluções que a gente vem pensando como Suzano S.A. aqui no Brasil, nos escritórios que a gente tem na Áustria, nos Estados Unidos, na Argentina e na China,
para compartilhar um pouco isso com vocês. Tá de volta. Opa, vocês estão ouvindo? A gente cortou um pouquinho, se você puder só recapitular. Acho que o que eu estava falando aqui, estão me ouvindo bem? Tá cortando um pouquinho, Gino. Veja aí como tá. Tá voltando. Espera só um pouquinho, gente, que o digital de vez em quando acontece isso também, né? Tá me ouvindo agora? Em breve o argentino vai estar aqui com a gente, tá picotando um pouquinho. Tá... Aí, a argentino acho que agora voltou. Voltou? Pode falar, argentino. Pode, estar me ouvindo agora? Estamos. Uhum. Legal. Boa, então acho que a ideia aqui é mais fazer um bate-papo, como eu estava falando, não sei exatamente até onde vocês ouviram, mas para compartilhar um pouco esse novo normal que a gente está discutindo, acho que não só na Suzano, mas as grandes empresas no Brasil e fora do Brasil, e como DI, diversidade e inclusão, acaba também tendo essa nova mudança de comportamento aí, até as ações que a gente tinha planejado, como é que elas se encaixam nesse novo normal que a gente está vivendo aí no futuro. Exatamente, argentino. Então, só para contextualizar um pouquinho, né, algumas empresas já há alguns anos estão trabalhando com a inclusão da diversidade, porque muitas empresas estão se despertando para a importância de ter a representação da sociedade dentro das suas corporações, em todos os níveis, né? E para isso, várias ações estão sendo feitas. E para a gente, o nosso objetivo aqui é falar de futuro um pouquinho, como todos esses projetos vão ficar, né, após a pandemia, porque a gente sabe que agora muitas empresas estão priorizando muitas coisas, mas a nossa função aqui é não deixar que diversidade seja esquecida, porque ela é importante para o negócio. E é justamente sobre isso que a gente quer falar com você, argentino. E antes da gente falar de futuro, vamos buscar um pouquinho o passado, até para a gente conhecer com mais profundidade o que a Suzano tem feito no que tange a diversidade e inclusão, né? Então, a gente queria entender um pouquinho quando que essa jornada começou para a Suzano e qual foi o despertar, qual foi o maior motivador para a Suzano embarcar realmente e ter diversidade como estratégia dentro da companhia. Legal, eu acho que não foi um ano, a gente começou, na verdade, 5 anos atrás, mas eu falo que diversidade nas organizações acaba sendo um processo um pouco mais fluido, né? Porque muitas vezes é muito mais genuíno quando você começa o movimento bottom-up, então efetivamente começando de baixo para a corporação inteira, ela de uma maneira genuína comprar e começar a lidar com temas de DI, diversidade e inclusão, do que ser um processo bottom-up que as pessoas não estão vivenciando isso. Então, a gente efetivamente começou há 5 anos atrás com um grupo pequeno. Hoje a gente está falando, a Suzano são 15 mil funcionários diretos e mais 15 mil funcionários indiretos. Então, começou com um grupo de 4 especificamente, falando de gênero. E eu me lembro que tinha uma russa que veio de fora e começou a trabalhar, que é a Júlia, que eu tenho uma amizade ainda muito grande, que comentou, gente, aqui na Suzano vocês não tem nenhum grupo que falam de diversidade das mulheres, e eu também, como estrangeira, como eu consigo me posicionar um pouco dentro delas. E aí a gente começou a ter uma discussão e esse grupo, de alguma maneira, foi crescendo e criando um pouco mais de corpo na Suzano, até a gente efetivamente começar a construir uma governança e começar, mais do que isso, levar esses temas que muitas vezes é um tema tabu
para uma diretoria executiva, para um conselho, para começar a criar e efetivar uma governança. Então, não adianta só ficar e iniciou como um grupo de escuta e um grupo de debate, mas ao longo do tempo a gente foi moldando para criar e estruturar essa governança dentro do grupo de afinidade, que antes, de novo, começou como gênero, especificamente falando de mulheres, e a gente foi aumentando aí, falando de gerações, que foi um tema bem recente que o mundo corporativo está adicionando, LGBT, a parte de PCDs e a parte de etnia também, criando esses 5 grandes grupos de afinidade que a gente vem discutindo aí dentro da Suzano S.A. Certo. E esses 5 grupos de afinidade, eles estão dentro de um pilar, né, de um direcionador de cultura que vocês chamam aí internamente, que é o plural. Né? E o plural é muito mais do que um grupo, ele é um movimento e ele traz realmente, ele chama para os colaboradores uma responsabilidade muito grande, inclusive a responsabilidade social, né? Nos conte um pouquinho mais como funciona o plural, que tem hoje esses 5 grupos de afinidade. Perfeito. Na verdade, o plural, eu acho que até coloquei no Insta, não dá para ver muito bem, mas eu coloquei o logo aqui que a gente tem na camiseta, que é o grupo, efetivamente, que a gente tem dentro da Suzano, da organização, mas ele começou muito, e a Suzano tem uma cultura que a gente fala de direcionadores, da parte de programas voluntários também. Para você ter uma ideia, a média da população global em programas de voluntário, então o comprometimento do colaborador com esses programas voluntários é de 10% da população, da amostra populacional das empresas. A Suzano, a gente chega a ter 30% dos funcionários, aqueles 15 mil colaboradores, atuando especificamente nessa parte social. Então, começar a falar de plural e começar a falar de diversidade, a gente já tinha um tecido social, já tinha um ambiente dentro da Suzano, onde propiciava e tinha o que a gente chama desses embaixadores, para efetivamente começarem a atribuir isso nas plantas. Porque pensa que, diferente de uma empresa de serviço, ou de bancos, ou empresas financeiras, a gente tem basicamente fazendas espalhadas pelo Brasil como um todo. Então, como que a gente levava essa nova realidade com esses embaixadores, não só especificamente no Centro Rio-São Paulo, que são centros onde esse tema acaba sendo mais fácil de ser discutido, mas um pouco mais quando a gente fala em Maranhão, onde a gente está atuando, quando a gente fala em Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo. Então, a gente construiu efetivamente esse grupo, linkado aos direcionadores da organização da Suzano, e aí o plural, onde a gente estruturou toda essa governança com os GAs, que são os grupos de afinidades que a gente tem hoje dentro da organização, para poder começar a, inclusive, vincular metas, porque assim, muito mais do que efetivamente a gente só não só, mas não ter só esse grupo de escuta, como que a gente define essas metas e muda a organização nos próximos 10, 15 anos. Porque quando a gente fala de diversidade, não é onde apaga e acende, vamos começar a falar de diversidade. Você tem que discutir como é que você inclui essa diversidade, como é que você prepara a população da sua empresa, prepara os funcionários para começar a ter ferramentas para se discutir com um tema. Então, a gente colocou a meta a princípio para dar esse direcionamento, criando esse plural que está, como você falou, está muito conectado aos direcionadores que a empresa entende precisa ter para se continuar, para ter os próximos 90 anos da Suzano, a gente ainda está aqui. Então, a diversidade passa a ser um pilar muito importante para a estratégia da organização, muito imbuído desse grupo plural e o que a gente vem discutindo. Excelente, excelente. Realmente a gente vê que diversidade faz parte da estratégia e hoje ela está incorporada na cultura, né? Ela não é uma área em destaque, não, ela é cultura. Vocês respiram a diversidade no dia a dia, né? E agora, trazendo isso para o presente, o que você acha que essa cultura inclusiva está facilitando a Suzano passar por esse momento tão desafiador, né, do Covid? E que, como a cultura e a responsabilidade social já é presente para vocês, inclusiva está facilitando para enfrentar esse momento e que ações sociais
a empresa está se responsabilizando frente à sociedade. E que isso é uma coisa muito bacana, porque cada vez mais as empresas vão realmente ter que se apropriar da sociedade e poder dar essa contribuição se a gente quer transformar o Brasil num país melhor, né? Então, compartilha com a gente aqui um pouquinho, Argentino. A gente tem um direcionador na Suzano que só é bom para nós e para o mundo. E a gente se viu muito no talk, as pessoas se sentirem parte desse direcionador com o momento do Covid. Então, a Suzano efetivamente destinou uma verba de 50 milhões de reais para ajudar nesse plano de comprar os respiradores, porque a gente sabe que aqui no Brasil a grande dificuldade efetivamente não é só a disponibilidade de respiradores. A gente teve um trabalho e entrou numa onda de não demita. Eu entendo que a Suzano, sim, está vivendo um momento muito particular quando você compara com outras empresas, mas a gente garantiu e saiu não só com esse comprometimento dentro da empresa para a sociedade não desligar, e pensa que o envolvimento de 35 mil funcionários para não ter esse desligamento, isso é um impacto grande da organização. Estendemos também a 90 dias para os terceiros, para os fornecedores, para a gente garantir esse pagamento sem ter nenhum impacto ali dentro do processo. Então, foi uma série de tomadas de decisão, mas a gente sabe que o futuro, principalmente no cenário político e econômico que a gente está vivendo no Brasil, é muito duvidoso. Então, a gente também precisa se precaver para entender como que a gente consegue lidar numa retomada pós-crise dentro desse processo. Então, o que a gente comenta muito dentro da Suzano, e foi até uma pessoa do time num debate de diversidade comentou, em momentos de crise, as suas ações e respostas precisam ser um pouco mais cautelosas. Então, você pensa 2, 3, 4 vezes antes de tomar uma atitude. E a gente entende que diversidade é um plano de longo prazo. Então, sim, a gente teve impacto, porque, por outro lado, e aí até falando nos momentos difíceis, que não é só arco-íris, não é só tempo bom. A gente teve que congelar todas as vagas e todas as posições da Suzano, e isso acaba dificultando um pouco, porque a gente queria fomentar dentro de uma área de atração de talentos, onde que esses grupos de afinidades, eles aparecessem mais no shortlist, isso é, como candidatos dentro da organização. Então, a gente tentou um pouco fazer uma priorização de se tem vaga congeladas e talvez seja de um grupo de afinidades, será que a gente não pode descongelar a vaga e priorizar, sendo que se esses GAs, esses 5 GAs que a gente comentou, então a gente tentou, pensando aí nessa parte social e criar essa cultura da organização para a gente achar caminhos, mesmo através de adversidades, para conseguir acelerar esse tema especificamente dentro da Suzano. Mas, assim, é um tema que eu falo que é uma jornada. Eu não mudo da noite para o dia. Tá tudo lindo? Não tá tudo lindo. Não é. Nós somos uma empresa brasileira. É diferente você estar numa empresa multinacional e estar trabalhando na Europa, e mesmo com o headquarter fora do Brasil. Então, acho que é um processo. Tem esse lado que é mais difícil, mas também a gente tem uma autonomia de se eu conseguir mudar aqui todos os processos. Então, é um lado aí que a gente vem tentando fomentar e acelerar. Mas, como eu disse, é uma jornada, é uma cultura, é gotejamento, é um processo. Então, não estamos como seria o sonho, mas a gente entende que está no caminho certo dessa jornada. Exatamente. Aprendendo e ajustando as rotas e seguindo. É isso mesmo. É uma jornada, tem que ter muita paciência, mas o resultado a gente sabe que é extremamente positivo. Argentino, no nosso bate-papo antes de alinhamento, você me comentou em algo que eu achei super interessante, que foi a importância que vocês estão vendo agora durante este momento de chegar até a família, né? Como esse exemplo que você falou do Maranhão, vários lugares aí mais distantes e mais interior, onde a sua população é majoritariamente masculina, e que você está tendo que endereçar outros assuntos, né? Ou seja, cada vez mais a gente está vendo as empresas se responsabilizando por algo além de ter um funcionário que executa o seu trabalho, que ele é pago por isso, né? Na realidade, as relações estão se humanizando e estão indo cada vez além. E você comentou da questão de como vocês estão abordando a violência doméstica, por exemplo, e como vocês estão chegando à família. Esse tema a gente sabe que por conta da pandemia, as pessoas ficando mais próximas em suas residências, isso está aumentando. Como que vocês estão lidando? Como que vocês estão chegando, né? Porque você falou que é uma mudança
importância também muito grande. Todo mundo aprendendo e está tudo bem, né? Aos pouquinhos a gente cada vez vai melhorando. Como que está sendo esse caminho? Porque este tema de violência contra a mulher é um tema extremamente latente, né? Exato. A gente fala quando hoje 4.000 funcionários da Suzano estão trabalhando efetivamente. A gente não está vindo a voz. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo ou não? Vocês estão nos ouvindo, gente? Que eu não estou ouvindo o argentino, deu uma sumidinha. Estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Fala aqui para mim, vocês estão ouvindo a gente? Eu estou te ouvindo. Ah, tá normal. Vocês estão ouvindo os dois? Então vamos em frente. Eu não estou te ouvindo, argentino, que estranho. Eu estou te ouvindo bem. Então vamos em frente, argentino. Eles estão te ouvindo. Tá ótimo. Você está me ouvindo, argentino? Tô. Tá, então segue aí, argentino. Boa. A gente fala que quando a gente começou a trabalhar de home office, hoje a gente tem 4.000 funcionários trabalhando de home, a gente acabou entrando na casa das pessoas. E o processo de comunicação do mundo corporativo, claro que tinha algumas exceções, eram sempre focadas mais para o colaborador direto. A gente não tinha um canal, principalmente em empresas, quando a gente fala de B2B, um canal direto com a família. Então, uma grande mudança que a gente vem percebendo e a gente vem tentando atuar é conseguir chegar e conseguir ter essa abertura de canal para falar e ouvir a família, que muitas vezes no momento de pandemia tem um receio e a ansiedade está muito mais, muitas vezes, dentro do lar, pelo fato de algumas pessoas em cidades menores respeitarem todo o processo de distanciamento do que efetivamente dentro de uma fábrica e, no caso da Suzano, dentro de uma floresta. Então, a gente começou a colocar a parte de web, né, as discussões em relação o que a própria Adriana comentou de feminicídio, que vem aumentando 47% no Brasil, como a gente consegue atuar ouvindo a família e conseguindo de uma maneira genuína ter essa escuta. Então, a gente começou a colocar a nossa equipe, que a gente tem uma equipe de Faz Bem, para poder prestar serviço psicológico, para poder ajudar na parte de serviços básicos de sanitização, o que eu ajudo, como é que eu faço o processo dentro de casa. Então, a gente começou a fazer esse trabalho também e criar esse canal e essa conexão que antes a gente não tinha junto com a família. Então, acho que foi um processo que a gente está começando a fazer agora e está, como eu falei, um processo de aprendizado. Acho que a transparência que a gente precisou ter, até para assumir, olha, não tem um canal com a família, não sei como vai ser o futuro pós-Covid, eu acho que trazer essa vulnerabilidade da parte da liderança e da gestão e da empresa, para mim, vulnerabilidade cria conexão. E quando você cria a conexão das pessoas, você consegue ter esse comprometimento e essa ligação. Então, a gente trabalhou de uma maneira de trazer essa transparência, trazer que é um mundo novo, não sabemos atuar, mas juntos a gente vai conseguir trazer essa solução. E aí começar a ter esse approach junto com a família. Então, para mim, isso é uma mudança que vai se efetivar após pandemia. As empresas vão criar essa conexão, a escuta vai ficar mais ativa não só para o colaborador, mas a extensão da família, porque hoje a gente entrou na casa dos funcionários. Então, eu acho que é um processo grande que a gente vem se ajustando aqui dentro da organização também. Muito bacana, argentino. E aí a gente vê que essa é uma ação, provavelmente já estava no despertar aí do programa, do Plural, e certamente a pandemia acelerou, e eu imagino que é uma ação que vai perpetuar, né? Mesmo voltando ao novo normal, a algumas questões presenciais, e são ações que vão continuar. E me fala, vocês estão, em linhas gerais, home office? Né, as pessoas que conseguem e que podem trabalhar, outros estão localmente. Que ações que vocês estão aí, agora um pouquinho independente de diversidade, mas que ações que vocês estão aí preparando para o retorno? Como vocês estão se preparando para o retorno? A gente... Presencial, eu diria, né? Porque parar nunca parou, né? Isso aí. A gente, na verdade, a gente não está ligando
muito para quando vai ser o retorno. O retorno está bem polêmico, quando se vai ser junho, julho, se a gente vai ser um pouco mais conservador versus o município, o estado ou o governo federal, mas a gente está tentando, e eu acho que vai ser uma mudança muito grande até o processo de home office. Era um tabu muito grande, a Suzano já tem 3, 4 anos que já tem um processo de home office, mas como é que de uma maneira talvez um pouco maior a gente comece a implementar essa flexibilidade de ter horários e até momentos que você não precisa ficar a semana inteira indo para o escritório central. Então, acho que tem um pouco esse modelo de home office que a gente está começando a discutir. Isso, eu não acho que a gente vai voltar para o modelo anterior, a todas as pessoas, todos os dias dentro do escritório. Eu acho que isso é uma mudança que vai ter, e não só o que eu ouço um pouco para o mercado da Suzano S.A., mas em outras empresas também. Um pouco de perfil de líder, que a gente vem discutindo muito isso. A gente tinha uma associação, ela fala da parte social, quando a gente fala da parte... Vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma travada aí e voltou. Voltou, pode falar. Voltou. Então, o perfil de líder, um pouco aquele perfil que a gente falava de preciso olhar para o social, eu preciso ser mais digital, eu preciso saber como é que são as ferramentas ágeis hoje. A gente fala que muitas vezes a empresa tem toda uma área de TI, toda uma área de digital, área de RH, para falar de estruturas ágeis, de falar de estruturas colaborativas, e o Covid fez isso em 1 mês e meio sem muito investimento, né? Aconteceu e a gente teve que se adaptar. Então, acho que essa mudança um pouco das estruturas organizacionais, como a diversidade entra nessas estruturas, porque a gente entende muito que a diversidade sim cria um ambiente colaborativo. E quando a gente fala de um ambiente colaborativo, está muito ligado a um ambiente de estrutura de redes, que são novos designs organizacionais que a gente passa a ter no mundo corporativo. Então, isso tudo, para mim, linka numa grande teia de mudança que a gente vem tendo dentro do mundo corporativo. Então, não precisa ter todo aquele processo e aquela burocracia, porque em 1 mês a gente vê que o governo muda, vai e volta 5 vezes uma tomada de decisão, entra uma medida provisória, sai uma medida provisória. Se eu for implementar uma burocracia de grandes organizações, a gente não consegue tomar atitude e ação no momento certo ou na hora certa. Então, todo esse processo, esse perfil de ser um pouco mais ágil, de ser mais colaborativo, de conseguir ter um líder que olha assim para a parte social, porque as empresas vão passar a ter responsabilidades sociais. Então, não é só aquela geração anterior que essa geração trabalha por propósito, quer abraçar a árvore, e é só a geração beta ou a geração Y. A gente vê que isso vai ser uma mudança de perfil dentro da liderança e dentro das corporações, porque se a corporação ela passa a ter uma obrigação de ter e prestar esse serviço social, e aqui é importante lembrar, serviço social não significa assistencialismo. São coisas diferentes. É como é que eu desenvolvo a sociedade. Eu não quero ser uma empresa assistencialista onde eu só dou, mas eu não desenvolvo o ambiente em si. Então, como é que eu passo a ter esse perfil, mas eu também entrego o EBITDA, entrego a margem, entrego os volumes de vendas que eu preciso entregar. Então, essa ambidestria que a gente tem de ter responsabilidade social, de você genuinamente conseguir cuidar do outro, de você ter essa diversidade, de você ter essa agilidade, essas ferramentas colaborativas, eu acho que isso acelerou. Já estava no pipeline das empresas, já eram pontos de discussões, mas eu acho que o Covid fez acelerar e de uma maneira super positiva. Eu acho que a parte de diversidade DI acaba entrando nesse bojo, porque é realmente um tema que vai ajudar as estruturas ficarem, e a gente sabe disso, mais colaborativa, ter lentes e pontos de vista que às vezes a gente não via e a diversidade traz. Então, isso vai estar imbuído em todo o processo também, quando a gente fala de mudança pós-Covid e diversidade. Sensacional, acho que isso que você comentou, para as outras empresas terem em mente que vocês terem uma mentalidade, uma cultura inclusiva, né, onde as pessoas podem ser o que elas são respeitadas, que elas já trabalhavam em sistema, em horários flexíveis, em home office, vocês estavam muito em rede, quer dizer, vocês estão muito mais preparados para enfrentar a crise, né? Então, mais uma vez, reforçando a importância de ter diversidade, né, como estratégia e como cultura, né? Uma cultura inclusiva, muito bacana. Parabéns para a Suzano, um ótimo exemplo aí para outras empresas seguirem, né? Agora a gente falou um pouquinho do passado. Só adicionando, não pense que às vezes eu penso há 5, 6 anos atrás, e olhava as empresas
como não, já está tudo preparado, diversidade, vocês são super inclusivos. Não é assim. A gente sabe que a realidade, quando a gente vê a indústria, é diferente. Eu acho que o principal Uhum, ponto, Adriana, e todo mundo, é assim, como é que eu começo a trabalhar do tema? Ser inclusivo, você não exato. acorda inclusivo, escova o dente inclusivo, vai dormir inclusivo. Então, é uma série de discussões e uma série de treinamentos que a gente precisa fazer na organização para conseguir mudar esse modelo mental, porque todo mundo tem viés inconsciente. Eu tenho viés inconsciente, apesar de ser casado com um homem há Eu 15 também. anos, as outras pessoas têm viés inconsciente, então é natural que as pessoas tenham isso. Eu acho que a grande discussão é como é que você fica aberto para entrar nessa jornada e um processo que é longo, é árduo, não é tão aberto, e pensa que a gente é uma indústria de celulose de quase 100 anos de idade, eu vejo também da mesma maneira indústrias químicas, vejo que um movimento super positivo, inclusive no Brasil, dentro desse processo. Falhei aí, voltou? O seu ficou um pouco parado. Você está me ouvindo? É, não, agora voltou, exatamente, Boa. argentino. Não, é por aí, a gente sabe que, né, a gente que trabalha com diversidade, a gente sabe que é uma jornada, e é uma jornada de muitos anos, porque é muita coisa que precisa ser mudada, né? É a nossa Isso aí. cultura, é a nossa educação, é o nosso desenvolvimento como profissional e como líderes, principalmente. Então, o importante é começar a jornada. Cada empresa vai ter um timing diferente, mas o que a gente não pode é não ter este olhar, porque o que nós Exato. estamos falando mais uma vez é de como isso impacta também no meu negócio, né? Então, porque nada mais importante do que você ter a representatividade que compra os seus produtos, os seus serviços dentro da gestão, né? Então, a gente sabe que realmente tem que ter uma paciência, porque a mudança ela é lenta, em contrapartida, ela é transformadora quando a gente vê os Perfeito. resultados. Então, o caminho é esse que a gente tem que realmente perseguir, Exato. né? Então, a gente está tendo aí bastante feedback do pessoal, te elogiando, um líder jovem, inovador, outros querendo saber um pouquinho aí de algumas ações de inclusão racial, outro comentou que Ótimo. recentemente uma grande empresa demitiu os responsáveis de diversidade, então daqui a pouquinho a gente abre para essas perguntas, tá bom? Que são super bacanas. A gente tem muita coisa aqui para conversar e ainda para pegar essas perguntas do público, tá ótimo. Agora vamos falar um pouquinho de futuro. A gente falou de passado, a gente falou um pouquinho do presente, como tudo isso está impactando a Suzano e os projetos de DI. E o que, que vocês estão, então, vislumbrando, né? Como que vocês estão pensando a diversidade daqui para frente? Muito provavelmente ela ter agora até uma importância ainda maior, né? Porque a gente viu o quão importante é você ter toda essa inclusão. Então, compartilha com a gente um pouquinho o que, que vocês estão pensando, que novas ações aí estão no pipeline, vocês inclusive estão estruturando, né, a área de diversidade e inclusão, né? Até o Guilherme comentou que ele viu uma empresa dispensando, vocês aqui estão contratando, vocês estão estruturando essa área, né? Compartilha um pouquinho o que, que Isso. vocês estão aí vislumbrando. A gente, e aí é uma dificuldade, eu vejo que não só minha, mas de outras organizações, não só minha, não só da Suzano, mas de outras organizações também. A gente tem para algumas técnicas, e a gente está falando, por exemplo, a TI, cientista de dados, que é muitas vezes de gênero, a grande maioria que vem são homens. Então, é difícil a gente entrar no shortlist, termo técnico shortlist que a gente fala são os candidatos que a gente leva para a entrevista. Normalmente, vem muito mais homens. Tá me ouvindo? Você deu uma parada, Adriana, voltou. Pode seguir, Argentino. Eu não estou te ouvindo, mas a turma tá. Então, segue. Argentino caiu.
Espera só um pouquinho que ele já se conecta e a gente dá continuidade a esse bate-papo gostoso. O argentino sumiu, né? Mas ele já vai reaparecer. Espera só um pouquinho. Sim, o argentino caiu, mas ele já vai voltar e eu já o coloco aqui. Pois é, quando a discussão é boa, a internet não aguenta, né, gente? É bem por aí mesmo. O assunto está muito bom. É muita é o horário, sabe? Esse horário das 6 da tarde, a gente está fazendo bastante lives em horários diferentes. E a gente está vendo que toda vez que o horário é esse, aí 18 horas, estava falando com o argentino, o problema é o horário, 18 horas, muita gente Fica fazendo cheio, né? live. E aí o pessoal comentou aqui, quando a live é muito boa, a internet até cai. Mas a live Mas fica gravada assim, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Então vamos lá, você quer recapitular um pouquinho aí o boa, seu quero. O que, raciocínio? o que a gente estava comentando, muitas vezes tem uma dificuldade muito grande em algumas áreas um pouco mais técnicas, a gente está começando esse trabalho agora, como, por exemplo, tecnologia, TI ou cientista de dados. Então, quando a gente vem para um shortlist, a maioria que vem nesse shortlist, quando a gente fala essa palavra, é a lista de candidatos para ser entrevistados. É a maioria homens. Então, um trabalho que a gente começou a fomentar agora, que é Girls, mulheres para TI, para IT, e a ideia é a gente Uhum. começar a fazer esse pool de talentos e começar a formar um mercado junto com a Pro, que é uma instituição, uma ONG aí que a gente tem de capacitação, para poder fomentar o mercado nessa capacitação um pouco mais específica, e a Suzano está num modelo e mudança grande na parte de digitalização e na parte de cientista de dados, para conseguir ter esse pool de talentos, inclusive não só de mulheres, não só de gêneros, mas também de etnia, para conseguir fomentar e estar preparado nesse salto, nessa quantidade de funcionários que a gente vai precisar ter nos próximos 8 meses, 10 meses. Então, a gente construiu aí um departamento e a gente começou a ver essa necessidade. Então, no momento de congelamento de vagas, por exemplo, o que a gente está tentando fomentar, pensando no futuro, como eu começo a desenvolver o mercado para quando retomar o mercado, e aí não só para a Suzano, mas o mercado ele tem esse tipo de profissional disponível para começar a trabalhar dentro da organização. Então, a gente está começando a fazer esse desenvolvimento para efetivamente acelerar e a gente criar cientista de dados, não só como branco, homens heterossexuais, mas você ter uma diversidade nesse sentido também. Então, as empresas muitas vezes falam, não posso contratar, e a gente entende isso, porque está desligando muita gente. Mas será que algumas ações de desenvolvimento social a gente não pode continuar? Qual que é a nossa responsabilidade nesse outro chapéu? Então, a gente está tentando balancear um pouco nesse sentido. Bacana. A gente sabe aqui que ninguém é futurólogo e hoje em dia prever o país é muito Não dá. difícil e até mesmo o mercado de trabalho, né? Mas vamos fazer uma simulação aqui, falar um pouquinho de futurismo, né? Ah, porque na realidade somos nós que vamos construir esse futuro, né? E frente a esta pandemia e esse susto que está todo mundo tomando, essa rasteira, que mudanças você acha que nós vamos ter em termos de comportamento, né, em termos de comportamento como consumidor, inclusive, com relação a novas formas de trabalho, maior engajamento social? Como você vê também essas novas pessoas surgindo após esse grande impacto? Eu concordo, é difícil falar de futuro, né? E eu fico com receio, não me arrisco tanto, mas eu acho que olhando um pouco o passado para ver talvez como o futuro pode ser diferente, a gente teve alguns grandes marcos. Quando a gente vê 11 de setembro, se mudou completamente o estilo como os aeroportos passaram a revista, todo o processo para entrar no avião. A gente vê lá na Segunda Guerra Mundial a entrada do mercado de trabalho efetivo das mulheres. A gente vê aí até pós-SAR, que foi uma pandemia também anterior, o volume de e-commerce aumentando. Então, a gente pode sentir um pouco de, inclusive pensando agora, trazendo para a nossa ideia, para o nosso território, em modelos de contratação. A gente tinha, normalmente, e o Brasil ainda está um pouco atrasado nesse sentido, que é o modelo CLT, que a pessoa vai trabalhar 40 horas por semana e vai prestar aquele serviço para a organização. Começa a surgir outros modelos, inclusive já aprovados legalmente, como o modelo parcial, que eu posso trabalhar
20 horas, 18 horas, a 30 horas e não necessariamente as 40 horas. Então, o modelo intermitente, que estava muito focado só em empresas de serviços ou em restaurantes. Então, como indústria, a gente começa a avaliar. A gente quer contratar, por exemplo, em R&D, que é P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, mais professores. Sempre foi uma discussão. E a gente não tinha, porque o professor também não quer largar a universidade. Não dá para trabalhar 40 horas numa empresa, e a gente sabe que, às vezes, a carga horária da empresa é mais de 40 horas, e também continuar dando aula. Então, hoje, no modelo parcial, a gente começa a discutir, trazer professores e criar um hub ali de conhecimento nesse sentido. O professor trabalhando 10 horas. Então, acho que a relação de trabalho e a possibilidade de você poder trabalhar não só numa empresa, mas em outras empresas, eu acho que o Covid acaba acelerando, porque tem uma parte de custo também. Será que muitas vezes eu quero um conhecimento, eu preciso onerar a empresa pagando um salário a full de 40 horas ou full de 12 meses, ou eu posso trabalhar por projeto especificamente. Então, acho que isso vai ajudar a acelerar, tanto olhando a parte de custo, quanto um bem-estar e flexibilidade dentro da organização e do trabalhador. Então, acho que vai ter um pouco esse modelo, essa mudança na força de trabalho das empresas nesse caminho, pensando um pouco de futuro, fora todos esses pontos de flexibilidade que a gente já falou, de home office, alguns reclamam, mas aí tem uma discussão que o home office que a gente vive hoje não é o home office ideal, porque a gente sabe que tem o filho chorando lá no quarto, o marido tendo que cuidar de casa e lavando roupa, a gente sabe que a realidade nas calls, e a gente vê isso muito na Suzano, é diferente do que o home office genuíno. Então, eu acho que sim, Claro. vai ter uma mudança também nessa flexibilização e até o que a gente entende hoje como bem-estar. Eu acho que é um dos processos que a gente pode almejar ali e falar que vai ter mudança ou não. Uhum. Eu acho que o que essa pandemia proporcionou é uma escuta ativa mais genuína, mais autêntica entre as pessoas, né? E as pessoas entenderem que somos extremamente interdependentes e nós devemos construir juntos um futuro, né? Para a empresa e como nós vamos chegar lá juntos. Então, esse é um trabalho que precisa ser co-criado. E isso entra muito no que você falou da liderança, né? A gente já viu uma transformação muito grande da liderança do século XXI para o século XX, né? Onde no século XX a gente tinha aquela liderança mais hierarquizada, e agora a gente tem uma liderança que compartilha, que constrói juntos, que inspira, né? Que não dá um direcionamento, dá uma visão, né? Vamos crescer juntos, construir juntos. E me fala um pouquinho, na sua opinião, quais são as habilidades que esse novo líder, né, esses líderes, né, que não é novo, ele sim, ele precisa. Voltando, gente, a Argentina já está voltando aqui. Oi, Argentina, me desculpa, hoje está difícil essa internet, Hoje né? está, eu não sei se é internet ou Insta, hein? Porque ele Pois tá é, bem instável. Ele tá caindo toda hora, é. né? Mas é o horário, viu? É o horário, esse horário todo mundo acaba fazendo live. A gente vai É, aprendendo. não, não Mas vamos estressa, a lá, porque a bola gente tá está muito boa. quase chegando. A gente todo mundo está aprendendo e se testando e se É, experimentando no isso aí. digital. Então, vamos em frente. Vamos. A gente estava falando um pouquinho do papel da liderança, que você já tinha dado umas pinceladinhas ali atrás, mas a gente sabe que nesse século já imaginávamos outras demandas, outras habilidades, né? E agora, simplesmente, a transformação digital, a própria pandemia acelerou tudo isso. Que habilidades, que competências esses líderes que hoje já estão no mercado precisam se atualizar e precisam se desenvolver frente a essas novas demandas? A gente fala muito aqui, só para dividir, entre uma competência mais técnica, que a gente fala que é o hard skills, e uma competência um pouco mais comportamental, que é o soft skills. E não é chover no molhado, quando a gente entra um pouco mais nessas competências técnicas, você ter uma ideia e uma noção, o que são modelos digital, o que eu estou falando que é um agilista, o que é uma discussão de um cientista de dados, você não precisa saber efetivamente, isso é muito técnico, você não vai entrar no detalhe. Mas você precisa entender o que é quando a gente fala desses novos perfis, o que efetivamente fazem e o que são. Então, é importante a gente entrar um pouco na linha, porque um perfil de líder um pouco mais digital vai demandar menos hierarquia, mais colaboração,
não é uma parte de comando e controle, eu sou o gestor e você vai lá e obedece. Porque muitas das competências você não tem. Então, como é que você desenvolve? Tem time que tenha, mas quando você passa a ter esse time com a competência e pessoas que você talvez uma skill que você não tenha, tem que ter essa colaboração e não esse comando e controle. Que aí a gente começa a entrar também um pouco mais de comportamentos na skills que a gente fala de soft, né? Então, que é essa parte mais comportamental, que a gente vem discutindo muito um líder que é inspirador, um líder sim que tem um cunho social, um líder que tem um cunho de desenvolver, não é tanto, e aí quando eu falo desenvolver, lembrem, não é só desenvolver eu como líder, desenvolver meu time, mas como o meu time me desenvolve como líder também. E eu acho que a isso você precisa ter uma humildade, muitas vezes, de chegar e falar, esse conhecimento ou essa habilidade eu não tenho, como é que eu uso de uma maneira positiva o meu time para poder me ajudar. E assim você tem uma construção de time para chegar no resultado que a gente está querendo. Então, eu acho que tem um modelo, mindset que todo mundo fala, esse modelo mental precisa mudar um pouco de o que é o ser um líder, que é esse perfil que eu estava comentando, para conseguir entregar essas demandas que muitas vezes a gente não tem solução. Ninguém nunca passou na nossa geração que em uma semana a gente teve que mudar a empresa inteira. Então, assim, como que você cria esse líder para dar autonomia? Porque quando você fala que não é mais comando e controle, você tem que levantar e dar autonomia. Olha, vai, confia em você, pode ter erro. Então, a cultura do erro é muito importante. Errar é importante. Você consegue evoluir e aprender através do erro. Só que, assim, falar é muito fácil. Quando você está num puta projeto grande e acontece o erro, não é tão fácil a gente assumir e as pessoas ainda ficam com receio. Então, como o líder, ele cria esse ambiente que sim, pode errar, sim, errar é um modelo para você aprender e para construir uma solução um pouco mais sólida no futuro. Então, eu acho que são alguns pontos que a gente vem mudando aí, eu acho que vem começando essa transformação. E aqui lê-se, gente, não está ligado à idade. Não é porque uma geração X, você não tem uma pessoa que é um líder inspirador, que é um líder que é muito mais colaborativo. Você tem gente da minha idade mais novo que é líder, que é super hierárquico e tem um modelo bem diferente de gestão, de compartilhamento. Então é muito mais ligado ao modelo mental e como que você agrega isso tudo do que genuinamente atrelado à idade. Exatamente. Você falou de várias coisas, né? Que tipo, a gente precisa buscar diversidade de competência dentro da nossa equipe, porque nós não conseguimos conhecer de tudo, né? A maior habilidade que a gente tem que ter como líder é de ser vulnerável no sentido de saber que não sabe de tudo, mas de ter a boa autoestima que as outras pessoas vão trabalhar bem e juntos vocês vão construir um bom trabalho, né? E então hoje o líder, ele felizmente ele não precisa saber tudo, né? Ele simplesmente precisa estar junto com o time construindo, né? E essa é uma habilidade, desenvolver a autoestima que precisa ser feita, porque nem todos têm. Muitos acham que a credibilidade vem do cargo, né? Vem do manda que, como que é, do comando, como você falou, controle e comando. Comando, controle, Né? isso. E comando controle, exatamente. Então, hoje é muito mais por inspiração, por credibilidade, por respeito, né? Então, são todas essas competências que o novo líder precisa estar desenvolvendo. E ter ciências dos seus vieses, como você comentou, todos nós temos, eles vêm da nossa criação, né? Da nossa herança, da educação, dos nossos pais. E a partir do momento que nós temos mais consciência e mais informações, nós começamos a duvidar das nossas próprias conclusões. E nós permitimos a ter opiniões diferentes das que a gente teve numa outra situação, né? Então, esse é o líder que todas as organizações estão buscando. E tudo bem você voltar atrás e achar que talvez esse não era o caminho. Eu acho que muito mais do que ter o conhecimento ali, hoje a gente tem um Google que vai ter mais conhecimento que qualquer líder. Mas assim, como que você, de uma maneira genuína, talvez volte atrás, entenda que esse não era o conhecimento que você tinha e você consegue agregar e trazer o time para trabalhar de uma maneira muito mais em conjunta, né? É natural que você não saiba tudo. E ok, não precisa se frustrar por causa disso. Exato. E quando a gente fala de inovação, que é o que todo mundo está buscando, a gente tem que permitir o erro, né? Porque senão a gente pode estar perdendo ali uma grande ideia. Então é super bacana isso que você falou, que a cultura permita isso. Eu estou voltando aqui só para pegar uma pergunta
e depois eu já vou aqui para as nossas conclusões finais, que essa é uma pergunta que vem muito fortemente, ela reincide. Argentino, na sua opinião, qual foi o pulo do gato para convencimento do corpo diretivo para o apoio da política de diversidade e inclusão? Porque isso, quando a gente vai, né, nas empresas ali trabalhar, desenvolver projetos de diversidade e inclusão, às vezes é uma vontade de uma determinada área, às vezes de um determinado diretor, ou até mesmo do CEO, entretanto, os outros ainda não aderiram. Qual foi o pulo do gato aí na Suzano? Eu costumo falar que pulo de gato ou bala de prata não tem. Infelizmente, a gente não tem um pulo de gato. Eu acho que o que fez uma diferença muito grande na Suzano é isso não partir do RH. Acho que quando você pega 5 anos atrás, pelo contrário, o RH não tinha uma atuação a grande dentro do grupo de diversidade. Então, isso foi um movimento entre as pessoas. E como eu falei ali no início, o movimento foi crescendo. Então, quando chegou lá em cima, viu, puta, eu já estou com 250, 300 pessoas falando de diversidade e talvez o corpo executivo não estava na mesma frequência. Então, foi quase que precisamos organizar porque a coisa está crescendo e esse tema está sendo super importante. Então, assim, e aí, claro, depois, para criar uma governança, é super importante ter um buy-in do CEO e da diretoria executiva. E, assim, respire em relação à ansiedade, gente, porque muitas vezes eu sou super ansioso e eu quero transformar e colocar meta da noite para o dia. E, infelizmente, as pessoas têm tempos diferentes. Então, a gente coloca muito, quando a gente fala de diversidade, que é um momento de aprendizado. Você tem que colocar, você tem que aprender sobre assunto, você tem que tentar vincular o quanto antes, de uma maneira muito clara, números, porque no final são corporações e são rodadas por EBITDA, são rodadas por faturamento. Então, como é que se associa que ambientes diversos trazem o melhor EBITDA, trazem mais inovação? Então, isso foi um momento importante. E colocar, nem todo mundo vai compartilhar da mesma intenção. E ok, o ponto é, a cultura da empresa tem que estar no ambiente que a gente convive, tem que ter esse ambiente de respeito. Se você acredita genuinamente ou não, é outra discussão. Mas a cultura de respeito tem que prevalecer dentro da organização. Então, de novo, não é uma bala de prata. Eu acho que o que ajudou muito na Suzano foi esse movimento. Estamos ainda longe, tem várias discussões. E, de novo, entenda a maturidade e o momento da sua organização, porque senão você vai mais repelir do que atrair. E a gente fala muito isso, você tem que atrair as pessoas numa causa. Então, isso é um processo, né, nessa atração. Então, tem que tomar o cuidado com quanto a gente milita, o quanto a gente não milita, para às vezes não assustar as pessoas. Exato, e eu adicionaria, né, começar a trazer informação, né? Por que que isso é importante? Por que outras empresas estão fazendo, estão indo nessa direção? Avaliar a sua concorrência, o que outras empresas estão fazendo, buscar benchmarking, compartilhar, né? Trocar ações, o que foi bom, o que não foi bom, o que deu certo, porque aí a gente vai encurtando o caminho para as outras organizações, não é? Isso aí, perfeito. Beleza. Compartilhar, né? Talvez até os A erros gente, também. claro, com certeza. O argentino, me fala uma coisa: o que você aprendeu com essa pandemia, com o isolamento e com todo esse desdobramento? Essa pergunta é calça curta, hein? O que eu aprendi? Eu acho que É, às vezes a gente precisa de uma situação um pouco talvez mais difícil para acelerar algumas tomadas de decisões que já estavam no pipeline há algum tempo. E aí falando do mundo corporativo e eu como pessoa. Eu acho que você se força num ambiente, num cenário onde você não tem opção, ou você sai e traz uma solução, ou é assim, eu não tenho a vacina do Covid, a gente não está no processo onde todo mundo já foi imunizado, então a gente tem que continuar produzindo, a gente tem que continuar trabalhando num cenário super diverso. Então, que sim dá muitas verdades que são não tão absurdas, você quebra vendo um cenário como esse. Eu acho que isso te força a trazer uma inovação que talvez, se a gente não tivesse o Covid, a gente não teria evoluído nessa maneira social, nesse compartilhamento, nesse senso que uma vida está assim atrelada à outra e impacta a outra. Eu acho que isso trouxe à tona o problema social que o Brasil enfrenta, trouxe à tona um pouco dessa dificuldade que a gente tem como país. Então, isso eu acho que para mim, olhando o copo meio cheio, foi um aprendizado.
Bacana. E o que você vai mudar na sua vida, assim, pessoal e profissional, depois disso tudo? Tem alguma coisa que você vai incorporar? Ah, foi um hábito que eu construí, o que eu adquiri, melhor dizendo, durante a pandemia, e esse hábito eu vou levar para frente. Eu acho que a autonomia um pouco dos times, pensando na parte de trabalho, a gente não precisa ser tão, como gestor, ter que ser tão micromanagement e que entrar no detalhe no detalhe. As pessoas, por mais que a gente não pense, são inteligentes, sabem fazer estratégia e sabem entregar. As pessoas pensam. E assim, a estratégia não pode estar só num corpo executivo separado. As pessoas têm que pensar em estratégia. Os 15 mil funcionários têm que pensar de maneira estratégica. Não é uma área operacional, é uma área estratégica. Eu acho que isso fomentou muito. Porque muitas das soluções, às vezes, que a gente discutia, estava ali já na base, não é a gente que criou. Então, como que se aquele ponto que a gente está falando, a gente passa a ter um pouco de escutativa nesse sentido. E acho que na parte pessoal, eu acho que focar um pouco mais nesses trabalhos voluntários, que era uma coisa que não era tão enraizado e não estava tanto na minha cultura especificamente, fazia uma coisa ou outra, mas não estava na minha rotina. E eu acho que é uma obrigação que a gente tem que ter, que a gente precisa, de uma maneira genuína, começar a fazer. Uhum. Maravilha. Gente, infelizmente o tempo já está acabando e eu gostaria de me despedir de vocês sem que a Instagram nos corte. Então, inicialmente quero agradecer a sua disponibilidade, Argentino, a sua transparência de vir aqui compartilhar tanta informação bacana com a gente. Muitas empresas podem aí se beneficiar de todo o aprendizado de vocês. Quero agradecer as pessoas, você tem muitos seguidores que vieram aqui, te acompanharam, Boa. estão te acompanhando, elogiando. Os seguidores da Liu também, super agradeço a contribuição de vocês. Infelizmente, 1 hora é muito pouco para esse nosso papo aqui, ó. Depois a gente vai ter que marcar uma outra conversa num horário que não nos Que corte não tanto, caia. né? Então, Fechou. gente, quem se quiser, essa live vai ficar gravada no Instagram da Liu Company, depois a gente vai colocar no YouTube, a gente tem outras lives, porque a gente está continuando trazendo e discutindo o assunto de diversidade, que é tão importante, principalmente neste momento. Então, Argentino, se você quiser se despedir do público, fique à vontade. Pessoal, valeu, obrigadão pela oportunidade. Desculpa ficar caindo aí, eu até chequei a internet, mas acho que o Insta estava cortando, mas vai ser um prazer, me chama aqui no inbox se vocês precisarem alguma dúvida, precisar fazer um benchmark específico na Suzano. Estamos em mega abertos aí à disposição, mostrar nossos acertos, mas também os tombos que a gente levou e vem levando. Eu acho que a gente só vê às vezes os acertos e tem